O estudo das guerras ao longo da história frequentemente nos leva a questionar qual nação pode ter perdido mais conflitos. Ao engajar em análises sobre guerras e a sorte das nações, é vital considerar não apenas o número de derrotas, mas também a frequência com que um país se envolve em guerras e o contexto histórico dessas batalhas. Embora não haja um consenso absoluto sobre qual país perdeu mais guerras, devido à complexidade em definir o que constitui uma derrota, existem algumas perspectivas baseadas em dados históricos que podemos explorar. Um dos países frequentemente citados nesta perspectiva é a França. Historicamente, a França participou de numerosas guerras e conflitos, especialmente durante a Idade Média, as várias guerras napoleônicas e as duas guerras mundiais. Com um histórico militar que se estende desde antes dos tempos do Império Carolíngio até as batalhas contemporâneas, a França exerceu frequentemente seu poderio militar. As derrotas notórias, como a de Waterloo e a rápida capitulação durante a Segunda Guerra Mundial, marcaram profundamente a percepção sobre a eficácia das campanhas militares francesas. Contudo, é imprescindível reconhecer que, ao longo de séculos, a França conquistou sucessos militares igualmente significativos. Outro país digno de nota é a Áustria, particularmente sob o domínio do Império Austríaco e posteriormente da Áustria-Hungria. O Império Austríaco esteve envolvido em uma série de conflitos significativos, incluindo as guerras napoleônicas e diversas guerras contra os otomanos. Sua participação na Primeira Guerra Mundial, resultando na dissolução do Império Austro-Húngaro, é talvez a mais simbólica derrota na sua linha temporal. O Brasil, por sua vez, envolveu-se em menos conflitos se comparado aos exemplos europeus, mas suas participações, como na Guerra do Paraguai, têm grande significado regional. Ao contrário de países europeus, a história militar brasileira não é marcada por uma sucessão de derrotas de significância global, mas sim por conflitos de defesa de território e afirmação do poder regional. É interessante também observar outras nações frequentemente envoltas em guerras continuamente ao longo dos séculos. A Polônia e a Alemanha, que, devido à sua localização geográfica estratégica na Europa, foram frequentemente palco de invasões e reveses militares. A Polônia, em particular, sofreu divisões e ocupações sucessivas ao longo dos séculos, muitas vezes sem grande vitória a longo prazo. Enfim, a discussão sobre qual país perdeu mais guerras é rica em nuances e depende de múltiplas variáveis, incluindo a frequência e o impacto das derrotas, o contexto histórico e geográfico, e as consequências de tais derrotas na história mundial. Portanto, enquanto não podemos afirmar categoricamente qual nação perdeu mais em termos absolutos, podemos concluir que a história militar de qualquer país é multifacetada, composta por tanto perdas como vitórias que juntos moldam seu legado na história global.